Se o infinito tiver uma borda, talvez estejamos caminhando sobre ela neste exato instante sem perceber. Talvez o céu acima de nós não seja uma abertura sem fim, mas uma superfície invisível curvada de maneira tão sutil que nunca tocamos seu limite. E se houver uma fronteira silenciosa que nunca encontramos, não porque ela não exista, mas porque o próprio conceito de encontro perde sentido ali. Há algo inquietante nessa possibilidade. Sempre aprendemos que o infinito é a ausência de limite. É aquilo que continua, aquilo que não termina. Mas e se continuar não for o mesmo que não ter fronteiras? À noite, quando a cidade diminui de intensidade e os ruídos se afastam, o pensamento se expande com facilidade. O céu escuro parece ilimitado. As estrelas parecem espalhadas sem padrão visível. No entanto, sabemos que há estrutura. Sabemos que há galáxias, aglomerados, filamentos cósmicos. O que parece caótico à distância pode ter uma arquitetura profunda. E talvez o que parece infinito também tenha uma forma que não enxergamos. Quando caminhamos em linha reta sobre a superfície da Terra, nunca encontramos uma borda. Não há placa dizendo o fim do mundo. A curvatura nos conduz de volta ao ponto inicial. Poderia o universo funcionar assim? Poderia o infinito ser apenas uma percepção interna de um espaço finito, mas sem bordas expostas? Essa ideia não é estranha à ciência. Há modelos que sugerem um cosmos finito, porém sem fronteira, como a superfície de uma esfera em 3 dimensões. Se estivermos dentro dessa geometria, não há parede. Mas também não há extensão ilimitada. A mente hesita diante disso, porque infinito sempre foi sinônimo de ausência absoluta de limites. Mas talvez o limite não seja um muro. Talvez seja uma propriedade estrutural. Quando pensamos em infinito, imaginamos uma linha que nunca termina. Mas toda linha precisa de um suporte conceitual. Mesmo o infinito matemático depende de regras. Depende de axiomas. Depende de um sistema. O infinito pode ser interno a um conjunto de condições. E fora dessas condições, talvez não faça sentido falar dele. Na experiência humana, infinito é uma extrapolação. Nunca vivemos o infinito. Vivemos a repetição, a continuidade, a extensão prolongada. O oceano parece infinito quando estamos na praia. Mas sabemos que ele termina. O horizonte engana. Ele sugere ausência de limite. Mas é apenas o ponto onde nossa visão alcança. Talvez o infinito seja um horizonte cognitivo. Não algo que existe como objeto, mas como efeito da nossa posição. Se expandirmos o olhar com telescópios, o horizonte se desloca. Vemos mais longe. Mas sempre há um além que escapa. Isso não prova que não haja limite. Apenas mostra que nosso alcance é finito. O infinito pode ser uma projeção da nossa incapacidade de abranger o todo. Ainda assim, há algo profundamente sedutor na ideia de ilimitado. Ela dá sensação de liberdade. Dá sensação de abertura. Mas também pode esconder uma estrutura invisível. Na matemática, há diferentes tipos de infinito. Alguns maiores que outros. Isso já desafia a intuição comum. Como algo sem fim pode ser maior do que outro algo sem fim. Essa hierarquia sugere que o infinito não é uma massa uniforme. Ele tem gradações. Tem diferenças internas. Se o infinito matemático admite estrutura, porque o infinito físico seria diferente. Talvez o universo tenha uma topologia complexa.
Talvez seja curvado de maneira sutil. Talvez caminhemos eternamente sem encontrar bordas, porque a própria geometria nos reconduz. Essa possibilidade altera a maneira como pensamos nossa posição. Se o infinito tiver fronteiras invisíveis, então o todo pode ser contido. Não contido por algo externo, mas contido por sua própria forma. A noite volta a servir de metáfora. O céu parece abismo. Mas sabemos que há uma idade para o universo. Sabemos que a luz viaja em velocidade finita. Sabemos que existe limite do observável. Além desse limite, não sabemos o que há. Não porque seja infinito necessariamente, mas porque ainda não podemos ver. O infinito, então, pode ser confundido com o desconhecido. O que não alcançamos parece não terminar. Mas isso é uma conclusão precipitada. Se estivermos dentro de um sistema fechado, não haveria como sair para observar sua borda. Assim como um ser bidimensional vivendo sobre a superfície de uma esfera não perceberia a curvatura diretamente. Ele poderia viajar indefinidamente sem encontrar um fim. E ainda assim, o espaço seria finito. Essa ideia provoca uma espécie de vertigem suave, porque ela sugere que nosso conceito de infinito pode ser apenas parcial. Talvez não seja ausência de limite. Talvez seja limite imperceptível. Quando pensamos no tempo, algo semelhante acontece. Ele parece estender-se para sempre no futuro. Mas não sabemos se isso é verdade. O passado tem um limite conhecido. O início do cosmos observável. Mas antes disso, há hipóteses. E além disso, silêncio. O infinito temporal também pode ter fronteiras invisíveis. Talvez o tempo seja cíclico. Talvez haja expansão e contração. Talvez o que chamamos de começo e fim sejam fases de um processo maior. Mas mesmo um ciclo pode estar contido dentro de uma estrutura mais ampla. O infinito pode ser relativo ao contexto. Quando dizemos que algo é infinito, estamos falando a partir de um referencial. Mudamos o referencial e o infinito pode desaparecer. Na vida cotidiana, há experiências que parecem intermináveis. Uma espera longa. Uma noite de insônia. Mas todas terminam. A sensação de infinito é subjetiva. No plano cósmico, talvez estejamos confundindo sensação com realidade estrutural. Se o infinito tiver fronteiras invisíveis, isso não o torna menor. Apenas o torna mais complexo. Não é a ausência de limite que define a grandeza. É a profundidade da estrutura. Um fractal pode parecer infinito em detalhes, mas é gerado por regras finitas. Talvez o cosmos funcione assim. Uma complexidade sem fim aparente, sustentada por princípios fundamentais. Isso não resolve a pergunta, mas desloca o foco. Em vez de perguntar se o infinito é real, podemos perguntar que tipo de infinito estamos imaginando. É um infinito absoluto? Ou é um infinito interno a uma forma maior? A sensação de espaço à noite continua sendo poderosa. O silêncio amplia o pensamento. Mas o silêncio não é ausência total de som. Há sempre ruídos mínimos. Da mesma forma, o infinito pode não ser ausência total de fronteira. Pode ser uma fronteira que não se manifesta como parede. Talvez seja uma curvatura. Talvez seja uma transição imperceptível. Talvez seja um limite lógico. Quando a matemática encontra paradoxos envolvendo infinitos, ela ajusta suas definições. Ela cria novos conceitos.
Isso mostra que o infinito não é simples. Ele exige cuidado. No plano físico, ainda não sabemos se o universo é finito ou infinito em extensão. As medições sugerem uma geometria próxima do plano. Mas plano não significa infinito. Significa que, dentro da margem de erro, não detectamos curvatura significativa. A ausência de detecção não é prova de inexistência. Pode ser apenas limite instrumental. Assim, o infinito pode ser uma hipótese aberta. Uma possibilidade entre outras. E se houver fronteiras invisíveis, elas não seriam bordas abruptas. Seriam propriedades globais da estrutura. Como a curvatura de um espaço que não percebemos localmente. Essa ideia nos convida a reconsiderar nossa posição. Não estamos no centro de nada, mas também não estamos em um vazio sem forma. Estamos em uma região de um sistema cuja totalidade talvez nunca possamos abarcar. Isso não diminui a experiência. Apenas a contextualiza. O infinito pode ser uma pergunta mais do que uma afirmação. Uma palavra que aponta para o que excede nosso alcance. E talvez esse excedente tenha contornos. Contornos que não são paredes, mas relações. Talvez o verdadeiro limite não esteja no espaço, mas na própria linguagem. Falamos de infinito como se fosse objeto. Mas pode ser condição. Pode ser horizonte móvel. Pode ser limite do pensamento projetado sobre o cosmos. Enquanto a noite se aprofunda e as estrelas continuam silenciosas, a ideia permanece aberta. O infinito pode não ser o que imaginamos. Pode ser mais estruturado. Pode ter fronteiras invisíveis que não se revelam como fim, mas como forma. E talvez estejamos sempre nos movendo dentro dessa forma, sem jamais perceber seu contorno completo. A pergunta não se encerra aqui. Ela apenas se expande, como o próprio espaço que observamos. Silencioso, aberto, e ainda assim, possivelmente delimitado por algo que ainda não sabemos nomear. Se houver um contorno invisível, ele não se apresentará como um muro no horizonte. Ele se manifestará como coerência, como regularidade silenciosa que sustenta tudo o que percebemos. Quando olhamos para as grandes escalas do cosmos, vemos padrões. Galáxias não estão distribuídas ao acaso absoluto. Elas formam redes, filamentos, vácuos imensos entrelaçados por estruturas delicadas. Essa arquitetura sugere que há regras profundas. Regras que moldam a expansão. Regras que limitam o possível. Talvez o infinito, se existir, esteja submetido a essas mesmas regras. Não como prisão, mas como condição de existência. Imagine um campo que se estende indefinidamente. Mesmo que não tenha borda, ele pode ter propriedades fixas. Pode ter uma densidade média. Pode ter constantes físicas. Essas constantes são limites invisíveis. Elas definem o que pode acontecer. Definem a velocidade máxima. Definem a intensidade das interações. Mesmo que o espaço seja infinito, o conjunto de possibilidades pode não ser. Essa distinção é sutil. Infinito em extensão não significa infinito em liberdade estrutural. Pode haver um número finito de tipos de partículas. Um conjunto específico de forças. Um leque limitado de comportamentos. O infinito, então, seria palco. Mas o roteiro teria restrições. Essa ideia desloca novamente a questão.
Talvez as fronteiras invisíveis do infinito estejam nas leis, não nas bordas espaciais. Não como cercas, mas como equações. E equações são formas. Formas são limites. Quando pensamos no conceito matemático de infinito, ele frequentemente aparece como tendência. Algo que cresce sem parar. Mas na física, crescemos dentro de parâmetros. A expansão do universo ocorre com uma taxa específica. A energia se conserva sob certas condições. Nada parece absolutamente arbitrário. Isso suere que o infinito físico, se for real, é disciplinado. E disciplina implica contorno. À medida que aprofundamos essa reflexão, algo muda na sensação inicial. O infinito deixa de ser vertigem pura. Torna-se campo estruturado. Talvez a fronteira invisível seja simplesmente o conjunto de todas as relações possíveis. E fora dessas relações, a palavra existir perca sentido. Há também a possibilidade de que o próprio conceito de infinito seja apenas uma ferramenta útil. Uma aproximação para descrever algo muito grande. Assim como usamos a palavra horizonte para falar do limite da visão, mesmo sabendo que ele se move. O infinito pode ser um horizonte conceitual. Ele se afasta à medida que avançamos no conhecimento. Mas nunca desaparece completamente. Se isso for verdade, então suas fronteiras não estão no cosmos, mas na mente. No entanto, não podemos descartar a hipótese física. Se o espaço tiver uma curvatura global sutil, podemos estar vivendo dentro de uma totalidade fechada. Sem perceber. Cada direção que tomamos poderia nos conduzir eventualmente de volta, sem nunca atravessar uma borda. Essa ideia é ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Reconfortante porque sugere totalidade. Inquietante porque elimina a fuga absoluta. Nada estaria fora. Tudo estaria contido na própria estrutura. E se houver múltiplos universos? Se o que chamamos de infinito for apenas uma bolha entre muitas? Nesse cenário, o infinito se fragmenta. Cada universo poderia ser finito. Mas o conjunto poderia parecer ilimitado. Ainda assim, o conjunto também poderia ter propriedades. Poderia ter leis de formação. Poderia ter condições iniciais. Mesmo um multiverso pode não ser absoluto. Pode ser parte de uma camada ainda mais fundamental. Cada nível desloca a fronteira, mas não a elimina necessariamente. Talvez o infinito absoluto seja inatingível não porque não exista, mas porque qualquer descrição já o limita. Descrever é delimitar. Nomear é separar. Separar é criar fronteira. Assim, toda tentativa de capturar o infinito cria um contorno conceitual. Isso nos conduz a uma pergunta mais delicada. Será que precisamos do infinito absoluto para compreender a realidade? Ou basta reconhecer que sempre haverá algo além do nosso alcance imediato? A noite continua silenciosa. O céu não responde. Mas também não se fecha. Ele permanece aberto como um convite. Não para encontrar a borda, mas para reconhecer que talvez a borda não seja um ponto fixo. Pode ser uma propriedade emergente da nossa perspectiva. Se o infinito tiver fronteiras invisíveis, talvez elas estejam onde a explicação deixa de funcionar. Onde as equações precisam ser reformuladas. Onde a linguagem se torna metáfora. Essas são fronteiras reais. Não físicas no sentido clássico, mas cognitivas.
E toda a fronteira cognitiva é invisível até ser atravessada. A história da ciência mostra isso repetidamente. O que parecia ilimitado revelou estrutura. O que parecia simples revelou profundidade. Talvez o infinito seja apenas a próxima camada dessa revelação. Ou talvez seja o limite final. Não sabemos. E talvez nunca saibamos com total certeza. Mas a própria dúvida já desenha um contorno. Um contorno feito de perguntas. Enquanto o pensamento se move, o horizonte se move com ele. O infinito pode não ser ausência de fronteira. Pode ser fronteira móvel. Fronteira que nunca se fixa porque depende do observador. Nesse sentido, o infinito não é objeto. É relação. Entre mente e cosmos. Entre medida e mistério. E essa relação continua aberta. Sem conclusão. Sem fechamento definitivo. Como o céu que permanece acima de nós, vasto, silencioso, talvez curvado de maneira imperceptível, talvez verdadeiramente ilimitado, mas sempre além do ponto onde nosso olhar descansa.